Meus amados irmãos, esse é o efeito colateral que eu venho tratando com vocês há quantos meses? O que eu venho falando a vocês sobre a marcha para Jesus ter se tornado palanque político ao Bolsonaro. Esse é o efeito colateral, querido. Uma igreja imatura, com uma liderança evangélica não comprometida com a sã doutrina, com cosmovisão bíblica, com a soberania das esferas. A gente tem que lidar com a quebra da laicidade do Estado, conquista dos reformadores e do cristianismo histórico, e a gente tem que lidar com o desrespeito à soberania das esferas. Teólogos como Abraham Kuyper, como Hermann Doyerd, estabeleceram os limites para a soberania das esferas. Aí a pergunta que eu faço a vocês: por que vocês estão escandalizados com o púlpito entregue ao Lula, se os pastores entregaram o púlpito ao Bolsonaro? Que dois pesos e duas medidas é essa? Porque a ofensa não é a que político foi entregue o púlpito da igreja. A ofensa é: entregaram o púlpito da igreja. Esse aqui é o grande problema. Políticos, nenhum político sobe ao púlpito de uma verdadeira igreja evangélica. Nenhum deles. Então, por que o plano da igreja é moral e ela encontra um coleguismo no bolsonarismo e no conservadorismo, ela não se escandaliza se entregar o púlpito para o Bolsonaro e para políticos conservadores? Aí pastores liberais que não têm na pauta moral uma grande preocupação se acham no direito de entregar o púlpito ao Lula. E aí, igreja? O que Jesus está pensando sobre nós? E aí? Por que escândalos seletivos? Por que assimetria moral na avaliação? Agora eu vou falar do meu exemplo. Não uso a igreja para fazer campanha. Ensinei a igreja que eu pastoreio há quanto tempo? Políticos não sobem no púlpito da nossa igreja. Nunca subiram. E eu sou candidato a deputado por Brasília. Eu vim avisar a igreja que eu pastoreio tem 2, 3 semanas, sem a obrigação de ninguém votar em mim e de ninguém me apoiar, porque eu não preciso usar a igreja. Se eu sou útil, a cidade vai me reconhecer. Por exemplo, não se fala disso no púlpito da nossa igreja, não se entrega material do candidato Anderson Silva dentro da nossa igreja. Ontem eu fui pregar em Braslândia e continuo pastor. Quem sobe ao púlpito? Um pastor. E não é porque eu sou candidato que eu vou usar a prerrogativa de estar num púlpito diante de uma massa, que eu vou manipulá-la ao meu projeto político. Pastores, amadureçam, saiam desse berçário. Todo encontro político que envolve a igreja, ele não pode ser litúrgico. Por exemplo, amanhã, segunda-feira, eu tenho uma reunião na sede do PL, no partido ao qual eu sou candidato, com homens, uma reunião local com homens cristãos e pastores. Um evento na sede de um partido para apresentar o projeto, orar, ser sabatinado, questionado por eles. Mas eu não poderia ter feito isso dentro de uma igreja? Eu não poderia ter feito isso dentro da igreja que eu pastoreio? Se eu fosse um cara sem temor, sim. Mas eu tenho temor, respeito a Sagrada Escritura, respeito a santidade do Senhor, a seriedade do Evangelho, e sei que eu pagarei um alto preço na eternidade se misturar as coisas, se meter os pés pelas mãos por causa de objetivos pessoais. Então nem pastor Anderson Silva, nem Bolsonaro, nem Lula, como entes políticos, poderiam subir ao púlpito de uma igreja. Só lamento. Esqueci. Um assessor parlamentar de um deputado com mandato em Brasília disse: essa seriedade do pastor Anderson tem prazo, porque já sabemos, na experiência, que todo pastor tem um preço. Aí eu pergunto a vocês, se a maioria dos pastores fosse uma classe séria, um político diria um absurdo como esse, que todo pastor tem um preço? Billy Graham teria um preço aqui no Brasil? Pensa nisso.